aqui o nosso encontro. Hoje nós vamos trabalhar um tema, o primeiro tema do nosso evento da pressa à presença. E o tema da nossa live de hoje é Entre a pressa e a permanência, um chamado de Jesus. E eu dei esse nome porque é muito engraçado, eu mesma falo isso, mas você já percebeu que quando a gente vai conversar com alguém, a gente pergunta, e aí, tudo bem? Geralmente a pessoa responde, tudo bem, tirando a correria, né? Ou tá tudo certo, tá corrido, mas tá tudo bem. Você já percebeu que a gente tem vivido num tempo onde dizer que tá corrido e que estamos na correria é quase que um sinônimo assim de, nossa, essa pessoa é bem esforçada, né? Nossa, essa pessoa é muito dedicada, né? Estamos num tempo onde viver com pressa, onde viver na correria é normal e às vezes até desejado, né? A gente percebe que nessa vibe que a gente tem vivido da nossa sociedade, às vezes descansar se torna uma culpa, né? É como se a gente precisasse dizer o porquê descansar e ter um motivo para descansar, né? Sendo que o descanso é um mandamento do próprio Deus para o cuidado do ser humano, para o cuidado da sua criação. E hoje, então, esse evento tem esse nome, Entre a Pressa e a Permanência, porque nós não temos vivido somente uma vida com pressa, mas esse ritmo desenfreado da nossa vida, essa maneira desenfreada de viver, tem também influenciado a maneira como a gente vive com Deus e a maneira como a gente até mesmo percebe o Senhor em nossas rotinas. Eu creio que você que está aqui, talvez tenha agenda cheia, talvez não, né? Quase certeza que eu conheço a maioria que está aqui. E se você olhar para a sua agenda essa semana, você vê que essa agenda está cheia. Mas a verdade é que enquanto nós vamos colecionando mais afazeres na nossa agenda, não só a nossa agenda está cheia, mas também o nosso coração se enche, né? Nosso coração se enche de ansiedades, preocupações, culpas por aquilo que queríamos ter feito e não deu para fazer. E eu sempre digo, culpas se transformam em desculpas. E aí a gente vai vivendo aí num ritmo frenético de mais e mais pressa para dar conta de tudo o que está na nossa agenda e de tudo aquilo que nós idealizamos. Nós temos vivido um tempo acelerado, nós temos vivido num mundo que preza pelo desempenho, que preza pela produtividade, né? Nunca se falou tanto sobre produtividade. E não é um problema falarmos sobre produtividade. O problema é que nós temos correlacionado a nossa identidade com aquilo que nós somos capazes de produzir. Você já tentou se apresentar para alguém, falar quem você é, sem dizer o que você faz? Pensa aí um pouquinho. Quando você fala quem você é, geralmente você fala junto aquilo que você faz, não é mesmo? Por quê? Porque nós temos vivido tempos onde nós correlacionamos a nossa identidade com aquilo que somos capazes de produzir. E aí, a nossa vida e a nossa identidade se transforma aquilo que eu dou conta ou não de fazer. Se eu não dou conta, eu sou um fracassado. Se eu não conseguir, é porque eu não consigo, né? E é muito interessante que tem um filósofo chamado Byung-Chul Han. Eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um filósofo sul-coreano. E ele fala que nós vivemos numa sociedade do cansaço. Recomendo, inclusive, a leitura desse livro, Sociedade do Cansaço. E ele fala, então, sobre essa sociedade frenética pelo desempenho, né? Que luta o tempo todo pelo desempenho. Essa sociedade de um positivismo exacerbado, aonde, né, não existe o espaço para a negativa, para o não. Então, se eu não consigo, é porque eu
fracasso, né? E a grande verdade é que nós precisamos entender que somos seres limitados e que nem sempre não conseguir é sinônimo de eu sou um fracasso, né? Tem coisas na vida que por mais que a gente se esforce, talvez nós não vamos conquistar. E o filósofo fala muito sobre isso, o quanto essa mentalidade do basta eu me esforçar para eu chegar aonde eu quero tem produzido mentes cansadas, mentes agitadas e uma sociedade depressiva, uma sociedade que não sabe mais usufruir e contemplar o nada. Então eu quero dar essa dica para vocês, é um livro muito interessante. É um livro assim que dá vários tapas na cara e que mostra a realidade dessa sociedade do desempenho, onde tudo é pelo desempenho e como nós conseguimos, né, como nós associamos a nossa identidade com o tanto que nós somos capazes ou não de produzir. Então, o nosso valor está naquilo que a gente produz, a nossa eficácia, né? Tudo dentro desse discurso. Não que isso não seja importante, esse livro também fala sobre isso, mas existe aí um equilíbrio quando nós aprendemos a nos enxergar de fato como seres humanos e não como máquinas. Mas, Paola, por que você está falando disso, né? Primeiro porque eu quero trazer para nós aqui o porquê do nome desse nosso evento, da pressa à presença, né? Porque tudo isso, né, essa sociedade, essa maneira de enxergar a vida, de enxergar inclusive as nossas agendas, as nossas rotinas, elas vão impactar também diretamente na maneira como nós compreendemos o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho escrito alguns textos sobre isso, tem também aqui no meu Instagram, sobre a espiritualidade do cansaço. A espiritualidade do desempenho, onde muitas vezes nessa mesma, né, noção daquilo que eu preciso fazer, apenas eu preciso produzir, muitas vezes acabamos transformando a vida com Deus em um checklist espiritual. Muitas vezes transformamos a vida com Deus em apenas mais uma tarefa de nossas agendas corridas. Mas a vida com Deus, queridos, vai muito além disso. E nós corremos um risco muito grande quando nós vivemos essa espiritualidade do cansaço, quando nós vivemos também essa espiritualidade do desempenho. E é aqui que entra um texto muito especial que eu quero estudar com vocês nessa noite, que é o texto de João 15. Um texto central, um texto onde Jesus faz um chamado aos seus discípulos e é também um chamado para nós hoje. Um chamado para nós que vivemos com pressa, que vivemos querendo produzir, que queremos e vivemos correndo para colher e produzir mais frutos, não é? Isso tanto na vida pessoal, na vida profissional e também na vida espiritual. Por isso, eu quero ler com vocês o texto de João 15. Eu não vou ler o texto completo, mas fica aí a tarefa de casa para você, depois dessa live, abrir o texto de João 15, versículos 1 até o 17 e conferir um pouco mais sobre o que a gente vai ver aqui nessa live. Gente, o texto de João 15, ele fala sobre a videira verdadeira. E eu vou ler uns trechinhos para vocês, especialmente do 1 até o 4, onde Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Ou também, poderíamos dizer, ele limpa, ele corta, para que dê mais fruto ainda. Vocês, diz Jesus para os discípulos, já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. E aí Jesus diz no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quero ler com vocês até aqui o nosso texto. E é interessante que em todo esse trecho que nós lemos aqui, que eu mencionei para vocês, João 15, 1 até o versículo 17, Jesus vai falar várias vezes sobre permanecer. Ao longo desse trecho, desses 17 versículos, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Se você sublinhar essas palavras, você vai perceber que várias vezes Jesus vai repetir: permaneçam e eu permanecerei. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. E aqui vai uma dica de interpretação bíblica. Toda vez que você tem num trecho de estudo, a gente chama de perícope de estudo, que é o caso desse texto de João 1 até o 17, você tem um verbo ou uma palavra que se repete com muita intensidade. Presta atenção, essa palavra vai ser o tema central dessa perícope, desse texto. É o que o autor quer dar ênfase. E aqui, nesse texto que nós estamos estudando juntos hoje, Jesus enfatiza o verbo permanecer. Gente, em 17 versículos, Jesus fala 11 vezes para permanecer. Ou seja, esse verbo permanecer é o centro desse texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E Jesus começa usando uma figura bem conhecida para os ouvintes. Jesus está falando isso para os discípulos e a gente precisa lembrar que os discípulos, eles fazem parte do povo de Israel. Eles são judeus, né? No tempo de Jesus. Então, eles têm o quê? O Antigo Testamento. Conhecem as histórias do Antigo Testamento, né? As escrituras deles são o Antigo Testamento, digamos assim. Então, Jesus, ele usa uma imagem conhecida por eles, que é a videira. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a videira, ela tem um significado. O povo de Israel era a videira, que deveria dar frutos. Frutos para quê? Para a glória de Deus. E aí a gente tem textos de Isaías, Jeremias e tantos outros profetas que vão identificar Israel como essa videira. E várias vezes esses profetas precisam dizer para Israel: olha, vocês como a videira, vocês deram frutas azedas. Vocês deram uvas azedas. E Israel, então, entendia-se como a verdadeira videira. Mas agora, nas palavras de Jesus, lá em João 15, Jesus vai dizer: eu sou a verdadeira videira. Eu sou a videira verdadeira. E é muito interessante que essa palavra de Jesus, eu sou, entra dentro de um contexto, as tagarelas que estão aqui vão saber, né? Do nosso clube de devoção, porque a gente acabou de finalizar a série Os Discursos do Eu Sou, que vão aparecer no Evangelho de João. Nós temos 7. 7 vezes Jesus vai dizer: eu sou alguma coisa. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida e tantos outros, né? Aqui nós temos um desses discursos. Eu sou a videira verdadeira. Gente, quando Jesus diz que ele é a videira, ele está dizendo primeiro que ele é o próprio Deus e que ele agora é o único que pode verdadeiramente dar frutos. Olha só que interessante. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E dentro disso, ele vai falar, né? O pai é o agricultor, aquele que não dá frutos, ele corta, mas aquele que dá frutos, ele poda, ele limpa, para que gere mais frutos. E aí Jesus vai falando: vocês já estão limpos por conta da palavra. Ou seja, é a palavra que purifica. É a palavra que purifica esse ramo para que esse ramo gere frutos. E aqui vai a primeira pergunta da nossa live de hoje. Que lugar a palavra tem tido na sua vida, minha irmã?
Será que a pressa que a gente falou no início dessa live, a correria, as agitações da vida, tem impedido você de se assentar e conhecer a palavra e perceber a palavra? É pela palavra que esse ramo é limpo. E é pela palavra que nós também podemos permanecer na videira. Permanecer na videira que é Cristo. E como eu disse para vocês, esse verbo permanecer, ele é um verbo muito importante dentro desse texto. Jesus repete várias vezes, então a gente precisa entender o que significa permanecer. Permanecer, ele é um verbo que não tem a ver com desempenho. Permanecer tem a ver com relacionamento. Olha o que Jesus diz no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer tem a ver com relacionamento. Permanecer é viver em comunhão. Esse versículo 4 expressa essa comunhão. Permanecer em Cristo e Ele permanecer em nós. Tem a ver com relacionamento íntimo, tem a ver com comunhão com a videira, com Jesus. É manter-se então ligada, presa à videira. Não simplesmente pelo próprio esforço, mas pela confiança profunda. Pela confiança de que Ele é a videira verdadeira. Por isso, permanecer é o verbo do discípulo. Permanecer é o verbo do discipulado. Jesus está falando isso para os seus discípulos. Esse é o chamado que Jesus faz para os seus discípulos e também faz para cada um de nós hoje. Permanecer é a decisão de estarmos ligadas à fonte. Permanecer é viver como quem sabe a quem pertence. Permanecer tem a ver com estar firme, estar presa, estar ligada. E aí pode vir muitos ventos, mas não vão nos arrancar, porque estamos presos, ligados, firmes. Mas tem algo muito interessante, que quando a gente fala muitas vezes em permanecer, dentro dessa lógica do desempenho que eu falei para vocês no início dessa live, nós podemos correr o risco de transformar a vida cristã em performance. Só que o chamado de Jesus não é para performar. O chamado de Jesus é para permanecer. E eu quero que você anote essa frase. O chamado de Jesus não é para o quanto somos capazes de produzirmos sozinhas. O chamado de Jesus é para permanecer e não para performar. Os discípulos passaram um bom tempo até entenderem isso, de que o chamado para ser discípulo não era sobre quem era o maior, quem fazia mais, mas justamente sobre quem era o menor, sobre quem permanecia e permaneceu com Cristo até o fim. Porque isso é discipulado, permanecer até o fim, independente das circunstâncias. Eu acho interessante, nós nos mudamos recentemente, não tão recentemente, já faz um ano, mas aqui em casa tem uma videira, bem aqui na minha frente. Não dá pra ver agora porque tá escuro, mas tem uma videira. E é muito interessante que no ano passado foi a primeira vez que a gente teve que fazer a poda dessa videira. A gente nem sabia como fazer. E o Israel cortou as folhas dessa videira e eu fiquei assim, misericórdia, agora morreu. Porque ela tava seca, parecia que já era. Eu pensei, já era. Israel matou o negócio, né? Mas foi muito interessante perceber que ela passou por estações. Ela ficou seca, nós tivemos que podar. Depois ali, na primavera, os raminhos foram nascendo. E, gente, foi tão lindo ver os brotos novos surgindo. E daqueles brotos, pequenas florzinhas. E depois vindo as frutas, né? A uva pequenininha. E foi um processo longo. E o Israel tá dizendo, o Israel sabia o que estava fazendo. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas deu fruta.
Só que passou por um processo, passou por um longo processo até dar uvas. E no meio disso a gente está ainda aprendendo a cuidar dessa videira, mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque o permanecer, ele tem a ver com discipulado, porque na vida com Jesus, nós também vamos passar por diversas estações. A estação do inverno, onde as folhas podem parecer secas e talvez estão, e Deus precisa podar, tirar de nós, e aonde parece que não há mais vida. Mas também haverão, né? Eu ia dizer haverão verão, mas fica estranho. Também haverão primaveras, vai vir o verão, vai vir também o tempo da fruta. Só que se nós não aprendermos a permanecer, nós vamos perder os frutos. Porque os frutos, eles não acontecem, eles não se dão da noite para o dia, e não é o ano inteiro que nós temos frutas para colher, que nós temos uva da nossa videira. Por isso, assim também é o discipulado, e eu acho isso muito legal. Jesus diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o chamado é permanecer nessa videira, mesmo quando ela parece seca. Mesmo quando a gente olha e pensa, será? Por isso, permanecer tem a ver com confiança. Tem a ver onde nós depositamos a nossa confiança muito mais do que nós podemos produzir. Por isso, queridos, o chamado de Jesus não é só para performar. O chamado de Jesus é para permanecer. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes já penso, né, quando eu falo sobre isso, sobre essa questão da performance, às vezes a gente também pode correr o risco de achar que a vida com Deus, então beleza, né? Vou ficar aqui de boa, né? A vida em discipulado, a palavra discipulado tem na sua raiz a palavra disciplina. E exige sim disciplina, exige sim um esforço de permanecer. Só que é um esforço de permanecer na videira e não de performar. E às vezes a gente faz ao contrário. A gente permanece porque quer alguma coisa ou quer produzir algo, mas não pela videira em si. Jesus nos chama a permanecer por quem Ele é. Jesus nos chama a permanecer e a nos exercitar para cultivar intimidade com Ele todos os dias. Só que o esforço do discípulo não é para se justificar, para se auto-justificar, para se auto-provar. É sim para permanecer. A disciplina do discípulo não nasce da performance, mas sim é resultado dessa comunhão, é resultado desse amor, é resposta a esse amor de Deus. E aqui é interessante, queridos, porque muitas vezes nós vivemos com pressa, porque nós, na maioria das vezes, nos ocupamos com o que é urgente, ao invés de nos ocupar com o que é eterno. E esse texto nos mostra isso. Jesus nos traz um chamado a permanecer no que é eterno, a permanecer na videira. Vivemos com pressa porque nos ocupamos com o que é urgente e deixamos de lado o que é eterno. E mais ainda, muitas vezes vivemos com pressa porque a gente quer logo gerar frutos, não é? Gerar e colher frutos. E aí a gente vai vivendo na pressa, na urgência, só que nós esquecemos de um detalhe. As palavras de Jesus aos seus discípulos dizem o seguinte, agora o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Os frutos dessa videira, os frutos que os ramos vão gerar, não são frutos próprios, são frutos que brotam desse relacionamento, que brotam por estarmos ligados à verdadeira videira. E nesse sentido, nessa live de hoje, nesse evento que estamos falando sobre a pressa e a presença,
a gente precisa se questionar: que tipos de fruto eu tenho buscado em minha vida? Será que eu tenho buscado produzir frutos por mim mesma e talvez, assim como Israel, eu olho e tenho colhido frutos azedos? Porque isso foi o que Israel fez. Israel quis produzir por si mesmo e várias vezes desconfiou de Deus, viveu longe de Deus e produziu uvas azedas. O chamado de Jesus é para permanecermos na videira. O chamado não é para dar frutos. Esse não é o primeiro chamado dos ramos. Jesus não diz assim: olha, venham, deem frutos e fiquem em mim. Para ficar em mim, vocês devem dar frutos. Não, Jesus não fala isso. Mas ele diz sim, que permanecendo nele, daremos frutos. Que sim, o Pai vai limpar aquilo que precisa ser limpo, assim como nós precisamos podar a nossa videira para vir mais frutos e bons frutos. O Pai poda por meio da sua palavra. Só que os frutos não vêm da força. Eles vêm da ligação com a videira. Não são frutos que se esgotam, queridos. Jesus está falando de frutos eternos, de frutos que realmente glorificam ao Pai. Versículo 8, Jesus diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. Assim as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, porque vocês darão frutos se permanecerem em mim. Por isso, nós precisamos aprender a trocar a nossa pressa pela presença, em estar presente. Precisamos aprender a trocar a nossa pressa pela permanência. Permanecer é mais importante do que a pressa. Permanecer é mais importante do que a pressa em colher. E assim, então, Jesus nos convida. Porque a performance, queridos, quando nós transformamos a vida com Deus em apenas uma performance espiritual e uma performance religiosa, essa esgota. Essa também cansa. E essa também vai fazer parte de só mais um pedaço da sua agenda. Mas a permanência em Cristo, em meio às muitas coisas da vida, em meio a muitas coisas da sua agenda, a permanência é o que frutifica. A pressa, a performance, esgota, mas a permanência frutifica. E eu quero fazer a pergunta para você: aonde você tem permanecido? Aonde você tem fixado o teu coração? Aonde você tem colocado os olhos? Aonde você tem buscado o teu alimento para a sua vida? Aonde você tem confiado? Nós vimos que permanecer é sinônimo de confiança. Porque eu confio, independente das estações, independente da estação que está passando essa videira. Porque eu confio na videira verdadeira, eu permaneço. E a pergunta que nós precisamos fazer é: aonde nós depositamos a nossa confiança? Nós permanecemos no lugar que nós confiamos. E muitas vezes isso vai revelar para nós, queridos, os ídolos do nosso coração. Os lugares onde a gente busca, as fontes que nós buscamos a nossa segurança, a nossa estabilidade e até mesmo os nossos frutos. Jesus nos chama para permanecer nele no meio de uma vida real. No meio da nossa rotina, no meio da nossa vida. E por isso que é muito importante nós aprendermos a permanecer. Precisamos permanecer em meio à nossa rotina e aprender a permanecer em meio à rotina, em meio à correria, em meio a muitas notificações e muitas listas de tarefas não cumpridas. Porque é justamente nesse contexto que permanecer se torna essencial. Porque se nós não permanecermos em Cristo, o nosso coração ficará vulnerável. Vulnerável a ansiedades,
vulnerável às preocupações e vulnerável ao medo que nos paralisa. Isso não significa que esses ventos de ansiedade, preocupação e medo não vão fazer parte também do ramo que está ligado à videira. Mas quando estamos e aprendemos justamente a permanecer naquilo que realmente importa, naquilo que realmente traz frutos e frutos da eternidade, e não apenas frutos que se secam, que se vão, então nós aprendemos a permanecer em meio às ansiedades, preocupações e medos. E Jesus, ele vai falar nesse mesmo contexto. E ele fala essas palavras, e ele diz assim no versículo 11: tenho-lhe dito essa palavra para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Uma alegria que é em meio aos desafios da vida, mas uma alegria que vem unicamente dessa videira. Uma alegria plena, uma alegria que não se dá somente pelas circunstâncias da vida, mas se dá pela permanência naquele que é eterno. Às vezes nós somos levados e balançados pelo caos, pela pressa, pelos ventos da nossa rotina. Mas o convite de Jesus é a permanecer. Os ventos podem até balançar, mas aqueles que permanecem nele continuam firmes, firmes na videira verdadeira. E se estamos firmes na videira, ele nos alimentará, ele permanecerá conosco, porque essa é a sua promessa. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa é uma promessa muito especial. Você já parou para pensar que em meio às dificuldades da tua vida, em meio aos desafios da tua rotina, em meio aos teus sonhos, Jesus quer permanecer contigo. Jesus quer estar contigo. E o convite dele para você nessa noite é: permaneça. Larga as performances, larga a pressa e permaneça. Permaneça em Cristo. E aí você deve estar perguntando: legal, Paola, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso permanecer? Como que eu permaneço em Jesus se às vezes é tão difícil e parece que as ansiedades, o medo, a agitação me tiram, me desprendem? Como eu posso permanecer? E aí tem a segunda parte do texto, versos 9 adiante. Jesus vai falar assim, olha só, 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do Pai, e em seu amor permaneço. E aí Jesus vai continuar e ele fala muito aqui sobre permanecer como sinônimo de obediência. Então, para permanecermos, nós precisamos obedecer. Mas a verdade é que só obedece quem de fato confia. E só obedece quem dá ouvidos. É muito interessante, gente, a etimologia da palavra obedecer. Ela, obaldiri, que é obedecer, ela tem uma raiz que significa escutar. Então, aquele que escuta é aquele que obedece. A gente tem no português, é interessante que a gente tem frases que dizem, né? Ah, ela nem deu ouvidos, né? Quando uma criança desobedece, ela nem deu ouvido, né? Entrou por aqui e saiu por aqui. Ou seja, quando alguém não ouve, de fato, ela não dá ouvidos, ela não obedece, ela não confia que aquelas palavras são importantes. Jesus chama os seus discípulos para obedecer, para guardar os seus mandamentos. Mas os mandamentos de Jesus não são regras frias. Às vezes a gente lê a palavra mandamento e pensa: ai, que saco, né? Mais uma lista para eu fazer. Mas os mandamentos de Jesus não são uma lista rígida para que sigamos, né? Para que seja um peso na nossa vida. Mas é para que a nossa vida frutifique.
Os mandamentos de Jesus é para que a nossa vida seja uma vida em abundância. Então, permanecer tem a ver com obedecer, obedecer tem a ver com ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus, ouvir a sua palavra. E isso também, permanecer, então, tem a ver com guardar a palavra de Jesus. E guardar a palavra de Jesus sempre vai ter uma aplicação prática. Porque se eu guardo a palavra no meu coração, então essa palavra vai fazer parte da maneira como eu enxergo a minha vida, também as correrias da minha rotina e como eu respondo às coisas que eu vivo, a maneira que eu vivo, como eu respondo, como eu ajo nesse mundo. Por isso, permanecer em Jesus é viver a partir dos seus ensinamentos. E aqui temos mais uma pergunta. Será que a gente conhece esses ensinamentos? Será que conhecemos a voz de Deus? Somos capazes de discernir a voz de Deus em meio às pressas, em meio à nossa vida agitada? Permanecer, queridos, é trocar a pressa pela presença. Estar presente em meio à nossa rotina. Sair do automático e perceber que nas coisas mais simples da vida Deus está, que Deus fala e quer falar conosco. Mas antes, a gente precisa aprender a discernir a sua voz, a conhecer a sua voz. E isso nós podemos fazer a partir da palavra de Deus. E na segunda live desse encontro, do nosso evento, nós vamos saber um pouquinho mais como que a gente troca, então, a pressa pela presença. É para isso que Deus deixou a nós as disciplinas espirituais e a gente vai conhecer um pouquinho mais delas na segunda live desse evento. Então já anota aí na sua agenda, quarta-feira às 19h30 nós temos encontro marcado aqui nesse Instagram para você entender um pouquinho mais como você pode permanecer em Jesus, desenvolvendo um coração atento, desenvolvendo um coração que percebe a presença de Deus em meio à sua rotina, em meio à sua vivência. E, gente, eu quero também aproveitar e dizer para vocês que quando nós aprendemos a permanecer em Jesus e que esse chamado de Jesus, ele é um chamado para a nossa vida toda. E Ele mesmo dá recursos, Ele mesmo quer que a gente permaneça, né? Jesus fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Gente, leiam esse texto em casa por inteiro, porque ele é muito bonito. E nós vimos então que permanecer tem a ver com obediência, tem a ver com guardar os seus mandamentos. Só que às vezes a gente não entende o que são os mandamentos de Deus, nós não entendemos e achamos que eles são só mais uma lista de regras chatas para fazer e para cumprir. E é exatamente isso que nós vamos estudar na próxima série do Papo de Pijama. As tagarelas que estão aqui já sabem, já estão baixando, né? A nossa série que vai ser Amor em Ação, vivendo os 10 mandamentos no seu cotidiano. Nós vamos entender o significado tintim por tintim de cada um deles, desde o 1 até o 10, né? São 10 mandamentos e mais do que isso, nós vamos entender, porque tem correlação com esse texto aqui de João 15, nós vamos entender as 2 tábuas da lei que Deus deu para Moisés lá no Êxodo e como então esses 10 mandamentos refletem no Novo Testamento e o que isso tem a ver com João 15. Nós vamos ver isso na série ao longo aí de 2 meses, nós vamos ter uma série muito especial no nosso clube de devoção Papo de Pijama, onde nós vamos estudar os 10 mandamentos, também como uma forma de aprendermos a permanecer no Senhor, a obedecer os seus mandamentos, independente das circunstâncias da nossa vida. E eu quero dizer para vocês que eu, por muito tempo, eu também já vivi a minha fé, já vivi a minha espiritualidade, como eu falei para vocês no início dessa live, como uma espiritualidade do desempenho. Por muito tempo, eu transformei a minha vida com Deus num checklist religioso.
Eu achava que eu de manhã precisava pegar minha Bíblia, né? Marcava um check, fechava e pronto. Mas o que me gerou e começou a me gerar conflitos é que muitas vezes eu não conseguia perceber como aquela palavra estava refletindo na minha vida. Eu percebia que tinha coisas e áreas no meu coração que pareciam intocáveis pela palavra. Foi então que eu percebi que eu tinha muita pressa. Fazia as coisas com muita pressa. Queria ler a Bíblia num ano e daí fazia ligeiro para marcar um checklist, mas não degustava essa palavra, não permanecia na palavra. E então o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu tive o privilégio de cursar teologia e na teologia eu me encantei pela espiritualidade clássica, pela espiritualidade cristã. E lá eu fui aprendendo alguns métodos muito diferentes do que eu conhecia até então. Métodos que nos ajudam a permanecer com a palavra. Não só marcar um checklist, não só, sabe, aquela gula religiosa de querer mais e de eu querer gerar o fruto, mas deixar que esse fruto seja gerado em mim. E foi então que eu saí um pouco dessa religiosidade tóxica de é aquilo que eu faço, é o quanto eu leio, é o quanto eu produzo, e entender que os frutos eram sobre aquilo que Deus queria fazer em mim, de dentro para fora. E tinha muita coisa, e ainda tem muita coisa que Deus precisa transformar no íntimo do coração. E quando a gente permanece mais tempo com a palavra, essa palavra que a Bíblia diz que é uma semente, ela vai germinando, ela cria raízes e a gente começa a olhar para a vida, a olhar para a rotina com essa palavra, a partir dessa palavra, com as lentes da palavra de Deus. E foi assim, nesse meditar, nesse estudo, resumindo aqui para vocês, que surgiu a metodologia do Papo de Pijama, que é a metodologia que nós estudamos hoje no nosso clube de devoção. Uma metodologia onde a gente passa uma semana com o mesmo texto bíblico, para que você aprofunde aquele texto, permaneça com o texto, guarde esse texto no seu coração e, de fato, consiga permanecer em Cristo. Às vezes a gente não consegue permanecer porque a gente tem tanta coisa e a gente fica sendo levada daqui para lá e a gente se perde. E eu tenho aprendido que também na espiritualidade cristã, menos muitas vezes é mais. E hoje eu tenho um convite muito especial para você. No Clube de Devoção, nosso objetivo é caminhar com mulheres numa jornada de profundidade nas Escrituras e de profundidade no relacionamento com Deus. Num clube onde nós temos então acesso a um material de estudo exclusivo, como eu disse, dentro dessa metodologia do Papo de Pijama. Esse material de estudo nós fazemos por série, então a cada 2 meses nós temos séries novas. A gente vai começar agora a série dos 10 mandamentos. Mas para que você não estude sozinha esse material, nós temos também acesso à nossa comunidade das tagarelas. Cadê as tagarelas aqui? Cadê as minhas tagarelas maravilhosas? Aonde a gente de fato caminha juntas. A gente permanece juntas com o Senhor. E às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente sempre vai precisar uma da outra, né? Eu brinco com elas, eu falo que a peteca cai e às vezes a gente precisa, né, da outra para ajudar a levantar essa peteca. A gente precisa do outro para permanecer. Então, nós temos isso dentro do Clube de Devoção, essa comunidade das tagarelas. E, além disso, nós temos também os nossos encontros ao vivo, os nossos encontros online, onde a gente tem 2 tipos de encontro. Nós temos um encontro de estudo, muito parecido com o que a gente fez aqui, só que, né, a gente consegue conversar, vocês conseguem abrir câmera, então é muito legal. A gente vai aprofundando texto a texto, eu trago muitas questões teológicas também para ensinar, de fato, você a aprofundar o teu estudo daquela semana que você está estudando, né? E nós temos também
a nossa aula de meditação cristã, né? Essa aula é uma das minhas preferidas, mas é também um método de leitura bíblica um tanto quanto diferente, onde nós enfatizamos a leitura orante das Escrituras, onde a nossa oração não é apenas aquilo que eu tenho a dizer para Deus, mas é aquilo que eu tenho para ouvir de Deus. A oração como resposta a um Deus que fala. Nós temos também esses encontros no nosso clube de devoção e hoje eu tô abrindo as inscrições. Quem me acompanha aqui sabe que eu abro apenas a cada 2 meses, porque sempre é nessa troca de série. Então nós estamos acabando agora a nossa série dos discursos do Eu Sou, inclusive João 15 foi um texto que a gente estudou juntas, e agora nós vamos iniciar a série dos 10 mandamentos. Quem aqui já estudou os mandamentos assim com profundidade? Eu tenho certeza que pouquíssimas de vocês estudou mandamento por mandamento de uma forma tão profunda como nós vamos fazer no Clube de Devoção. E esse é o meu convite para você. As inscrições estão abertas hoje, agora! O link está lá na minha bio e você, fazendo a sua inscrição, você tem acesso a 1 ano de tudo isso que eu te expliquei, junto ainda com o meu acompanhamento no grupo. E deixa eu contar mais uma coisa. Quando você fazer a sua inscrição, nessa série você vai levar um presente aqui, ó, novidade, nem as tagarelas viram ainda. Olha o que você vai levar para casa. Na verdade, eu vou mandar na sua casa, né? Você vai me passar o endereço, eu vou mandar para você essa caneca. Ela tá virada, mas diz assim: de pijama o dia começa e o Senhor comigo estará. E junto da caneca, não tá pronto ainda, mas vai ficar pronto quarta-feira, vai vir um blend exclusivo do Papo de Pijama, de um chazinho para você fazer junto aí e ter os seus momentos também devocionais. Então essa caneca aqui é brinde, você fazendo a sua inscrição. A Anitta já tá dizendo, quero me reescrever. Tá muito bom esse brinde, né? Eu disse, nem as tagarelas viram ainda, ó. E esse brinde aqui, então, você vai levar para casa fazendo a sua inscrição até domingo, beleza? Paola, quanto custa para eu fazer parte dessa comunidade? Gente, 12 vezes de até R$60. Você pode até escolher em quantas vezes quer fazer, mas você pode fazer em até 12 vezes de R$60. Pergunta para as meninas aqui. R$60 para você ter tudo isso, um acompanhamento de perto comigo. Eu tenho certeza que vale a pena. Vai no mercado, com R$60 você não sai com a sacola cheia, mas eu tenho certeza que você vai sair com R$60 por mês, com a sua vida cheia do Papo de Pijama. Eu tenho certeza, porque assim, ó, falo de coração mesmo, porque é o que muitas mulheres têm vivenciado e eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que essa obra não é minha, mas é dele. Afinal, ele mesmo disse que sem ele nada podemos fazer e o fruto também do Papo de Pijama é fruto que vem dele. E eu quero convidar você para fazer parte, então, do Papo de Pijama. As inscrições estão abertas até domingo. Fazendo a sua inscrição, você ganha o nosso kit, a nossa caneca com um chazinho bem gostoso e também acesso a tudo isso que eu expliquei, tá bom? Inscrições até domingo. E, gente, eu quero ainda aproveitar e lembrar vocês que nosso evento ainda não acabou. Temos muito mais para trazer para vocês. Quarta-feira nós vamos ter o nosso segundo encontro também às 19h30 e na sexta-feira vamos ter o último encontro também às 19h30 aqui no meu Instagram. E agora, conforme prometido, eu vou anunciar para vocês as ganhadoras do nosso evento, nosso concurso cultural Colo para quem dá colo. Essa semana é a semana de Dia das Mães, né? Inclusive, você pode fazer a sua inscrição, ó, e dar para sua mãe esse presente maravilhoso do Papo de Pijama e ainda, ó, mandar junto, né? Ela vai ganhar essa caneca e ela vai ganhar 1 ano de muito acompanhamento, de muito aprofundamento com a gente no Papo de Pijama. Um presente aí
bem especial para sua mamãe. Mas agora vamos então anunciar, rufem os tambores, vamos anunciar as ganhadoras. As ganhadoras do nosso concurso cultural Colo para Quem Dá Colo. Gente, os textos foram muito lindos, me emocionei com muitos deles, onde muitas falaram o quão é desafiadora a vida da maternidade e o quão precisam desse colo de Deus, não é? E permanecer em Cristo, como nós vimos nessa live hoje, também é permanecer nesse colo que nos alimenta, nesse colo que quer ser um colo para quem dá colo. E às vezes, eu tenho certeza, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho amigas que são, e elas falam o quanto a maternidade é uma vida da pressa, não é? Mas também vocês, mães, precisam do colo de Deus, precisam desse lugar de refrigério, desse lugar de permanecer e serem alimentadas pelo Senhor, para que possam, de fato, alimentar os seus filhos. Então, os textos, assim, muito lindos. Foi difícil escolher, tá? Foi difícil classificar, mas chegamos, então, numa conclusão aqui. E eu vou fazer o anúncio, então, das ganhadoras. Então, em terceiro e segundo lugar tem a mesma premiação. Se você tá na live, né, entre em contato comigo, senão depois eu vou entrar com as meninas para você tirar o teu prêmio, tá bom? Então, em terceiro e segundo lugar, temos o mesmo prêmio, 30% de desconto para você fazer parte do Clube das Tagarelas e ainda levar o seu kit, tá? Então, 30%. E em terceiro e segundo lugar ficaram a Paty e a Pamela. Não peguei o arroba delas, mas eu vou entrar em contato com vocês depois dessa live, mas queria fazer esse anúncio ao vivo. Então, em terceiro e segundo lugar, a Paty e a Pamela. Me chamem depois para vocês retirarem o cupom de desconto de vocês, que é o prêmio de vocês. Parabéns! Que Deus abençoe e que vocês possam encontrar esse colo para quem dá colo junto com a gente no Papo de Pijama. Vamos então para a ganhadora a ganhadora do primeiro lugar. O primeiro lugar, então, tinha como prêmio, né, para aquela que é mãe, ou então, se a filha postasse, né? Nesse caso aqui, foi uma mamãe que postou a sua foto com as suas filhas. Quem será? Será que ela tá na live aqui? Deixa eu dar uma espiada. Se ela tá na live. Ela tá na live. Ela está na live. A ganhadora está na live. E a nossa ganhadora do concurso cultural Colo para Quem Dá Colo, em primeiro lugar, eu vou postar o texto dela no meu story, foi... Tati Teixeira! Você ganhou em primeiro lugar. Parabéns! Você acaba de ganhar, então, um ano de acesso ao clube Papo de Pijama. Me chama depois ali no meu Instagram, no meu WhatsApp, eu sei que você tem o meu contato, ou eu vou te chamar para você retirar o teu prêmio. E seja muito bem-vinda, então, à família das Tagarelas. Você acabou de ganhar de presente aí de Dia das Mães esse colinho através do Papo de Pijama. Um colo para quem dá colo. Que você possa experimentar o colo de Deus na sua jornada. Esse é o meu desejo. E que você possa se sentir muito especial através desse presente. Não é meu, mas é um presente de Deus para você. Mamãe, colo para quem dá colo. Que você possa experimentar esse colo primeiro. Parabéns, Tati. Me chama depois. E, gente, fiquei muito feliz com os textos. Vamos fazer mais concursos culturais por aqui. E quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo nessa live muito especial. Quarta-feira tem mais. E não esqueça, nós estamos com as inscrições abertas e para você participar do Clube de Devoção Papo de Pijama, o link está na minha bio. Espero vocês e até mais. Tchau, tchau!